Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Carlos Roberto Silva do Doenças Silenciosas. Meu amigo, minha amiga, o problema não começou no seu corpo, mas na sua mente, e você ignorou. Enquanto você tratava o sintoma, a raiz virou doença silenciosa. Agora, seu corpo está cobrando a conta. Eu hoje tenho uma terapeuta que criou um método muito maravilhoso que ela depois vai falar, a Raquel Melo. Apresento-a para suas considerações iniciais. Obrigada, Carlos. Olha, é um prazer estar aqui e agradeço muito pelo convite. Realmente eu me senti privilegiada pelo convite. Meu nome é Raquel Melo, no meu Instagram é @RaquelDeMelo, terapeuta, e eu trabalho com terapias alternativas. Isso já fazem alguns anos. A minha formação inicial é comunicação social com jornalismo e trabalhei um bom tempo com publicidade e propaganda. Mas no decorrer da vida, né, o destino vai fazendo com que os nossos planos façam curvas, né? Então, depois de várias somatizações que eu tive, eu fui tentar entender o que estava acontecendo comigo, então me abriu um leque de oportunidades em relação a doenças invisíveis, né? E eu consegui me tratar, aprendi a tratar os outros e estou já hoje, graças a Deus, já com mais de 8.000 horas de atendimento. Que bom, parabéns. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu que te agradeço demais. É um privilégio para mim poder recebê-la aqui. Muito bom, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Então tá bom. Então vamos lá para a primeira pergunta. As emoções mal resolvidas da infância interferem mesmo na vida adulta? Infelizmente, quase que todos os dias. Eu costumo dizer que quando a gente vê um adulto ciumento ou um adulto birrento, é como se fosse a criança interior dele se manifestando. Tudo que ele não resolveu, as emoções que ele não resolveu na infância, ou ela, né, que a pessoa não resolveu na infância, na vida adulta, isso vai bater na porta, isso vai doer. Às vezes de maneiras diferentes, mas vai doer. As coisas, elas se manifestam e muitas vezes se somatizam, vira uma doença. Muitas vezes. É incrível, né? Incrível. A doença no corpo é um resultado de emoções não resolvidas e quando as crianças ficam doentes. Sim, primeiro vamos falar dos adultos. Quando um adulto fica doente, para nós que trabalhamos com terapias, todas as doenças têm fundo emocional. Então, assim, o adulto ficou doente, ele não resolveu certas emoções, ele não resolveu certas dores, ele reprimiu, ele não falou, ele não tratou, ele não fez uma terapia para cuidar daquilo. Então, nesse momento, ele camufla, quer esquecer, mas está ali, aquela dor, aquele sentimento só está camuflado. A partir do momento que ele não trata, lá na frente vai somatizar e vai virar uma doença. Então, assim, eu tenho conhecimento da medicina egípcia, que vem de Hermes Trismegistus, e eu tenho comprovado também, conforme eu vou fazendo as terapias, que as pessoas, por exemplo, que elas têm muitos problemas no relacionamento amoroso, ouvir o pai e a mãe tendo muitos problemas no relacionamento, no casamento ali, a pessoa desenvolve com o tempo doença nos pulmões, bronquite, falta de ar. Então, assim, você vai vendo e comparando com todo o ensinamento da medicina egípcia, você vê que é fato, é que hoje em dia a gente só está acostumado, como você falou no início, a só remediar e não ir lá tentar ver qual é a raiz. Eu ajudo a pessoa a ver qual que é a raiz do problema, da doença. Se eu entendi, então, quer dizer que isso fica guardado no subconsciente da Sim, pessoa. fica no subconsciente e se a pessoa não trata, não faz uma terapia, o que acontece? Ela somatiza com o tempo, somatiza através de doenças. Então, hoje mesmo eu estava
comentando com a minha colega que logo cedo eu senti uma dor aqui porque eu senti que eu estava atrasada. Depois eu comentei com ela, e foi a mesma dor que eu senti na infância, quando meu pai me ficava ali não deixando eu me atrasar para ir para a escola. Então, assim, aí eu falei para ela, então o primeiro passo é eu reconhecer, saber a raiz, de onde, quando começou, eu acolher e tratar. Eu falei para ela, aí ela falou, e aí se você mesma se trata? Eu falei, não, o bom terapeuta, ele faz terapia. Eu procuro uma colega que possa me tratar. O bom terapeuta sempre faz terapia. Entendi. É possível prosperar quando a criança interior ainda vive com medo? Quase impossível, quase impossível. Por quê? Quando o adulto não cuidou da criança interior dele, o que é a criança interior? É o nosso inconsciente de 0 a 7 anos. Quando ele não cuidou daquelas emoções que ele teve e tudo aquilo está reprimido, a criança se manifesta na vida adulta. E você sabe, criança não prospera, criança, pelo contrário, é dependente, criança não namora, então o adulto ele não vai se dar bem nem nos relacionamentos dele. Então, quando o adulto, nós adultos, a gente percebe que a gente não, como eu disse, a gente vive doente, ou não se dá bem em relacionamentos, não consegue se relacionar a longo prazo, não consegue prosperar, não consegue parar em um bom emprego, ou não consegue começar um projeto e terminar, pode ver que essa pessoa tem uma criança interior ferida. Ou seja, de 0 a 7 anos, ele ou ela tem feridas ali emocionais que não foram tratadas. Entendi. Eu até esses dias estava conversando com um casal que tem uma filhinha pequena de 5 anos, e a gente conversava e eu estava dizendo para eles, né, que eu estudei a mente durante muitos anos. Então, até os 7 anos, a criança não tem a mente consciente. Tudo vai parar na mente subconsciente. Então, se você não toma cuidado da forma como você educa essa criança, se você não toma cuidado com o que você diz para ela, da forma que você a trata, isso tudo vai criar, assim, uma quantidade de crenças limitantes e problemas Sim. que vão estourar e vão para o resto da vida. É para o resto da vida. Começa ali e vai para o resto da É vida. verdade, Carlos, é verdade. O problema é que muitas vezes os nossos pais também têm a criança interior ferida. E É. os nossos avós também. Então, eu acredito que nada acontece por acaso. Então, essa nossa reunião aqui vai chegar para quem precisa. Se você que está nos ouvindo e você percebe esse padrão na sua vida, você tem como tratar isso, você tem como fazer uma terapia e cortar esses padrões, porque muitas vezes você não sabe se relacionar porque você não aprendeu isso. Não é culpa do pai e da mãe, aqui ninguém está culpando papai e mamãe, eles deram o melhor que eles puderam pra gente, isso é Ninguém real. faz nada proposital, né? Mas muitas vezes é a ignorância Sim, que eles têm, porque nunca foram pais, então, e tem lá a vida deles, muitas vezes a vida sim, não é lá muito boa, e a criança, verdade. e acabam passando para a criança uma série de coisas que não deveriam passar. E também tem uma coisa maravilhosa, porque a criança do 0 aos 7 anos, ela é capaz de aprender 3 ou 4 idiomas, porque ela é uma esponjinha incrível, que absorve tudo, né? Então você vê que como é sério É muito esse sério. período dos 0 aos 7 anos. Isso serve até de alerta para todos os pais e para todas as mães, de que tem que tomar muito cuidado ao criar seu filho dos 0 aos 7 anos, porque o que você Sim. põe na cabeça deles é perigoso, vai para o resto da vida. Eu até, há muitos anos atrás, eu pensei assim, que o certo era todo pai e toda mãe entender pelo menos um pouco de psicanálise. Aí depois, com a minha experiência, eu pensei, não, na verdade, o bom é todo pai e toda mãe fazer terapia. Não precisa você ir lá estudar psicanálise, você pode se deixar ser tratado, porque você vai ser um pai melhor, vai ser uma mãe melhor, você vai ser um ser humano melhor a partir do momento que você se permite ser tratado. Porque assim, Carlos, as pessoas, por exemplo, se elas quebram um osso, elas sabem que vão ao ortopedista.
Se sente uma dor de dente, vão ao dentista. Mas as pessoas não estão acostumadas a ver as doenças emocionais. Elas não estão acostumadas. Infelizmente, nós temos uma cultura de que é errado fazer terapia ou é feio comentar que fazendo terapia. Pelo contrário, pessoas que são mais intelectuais, elas procuram a terapia, porque é a única maneira que você tem de quebrar padrões negativos familiares, ter uma vida melhor. Porque se a mente comanda o corpo, se a sua mente está legal, você vai evoluir. Você vai desenvolver como ser humano, você vai se desenvolver profissionalmente. É assim que funciona. Mas, infelizmente, muita gente não sabe disso. Ou não quer aprender, né? Mas se esse vídeo está chegando até você, é uma oportunidade de você se olhar e pensar sobre isso. Todas as dores que você passou na sua infância, não importa o que foi, de repente você pode ter sofrido bullying, violências verbais, físicas ou até mesmo sexuais. Ficou tudo lá para trás. Eu sei, a gente não quer nem mexer em certos assuntos, mas é importante que você não coloque a sujeira debaixo do tapete. Você era criança e você não teve culpa de nada. É muito importante que você possa fazer esse tratamento, resgatar a sua criança interior. E dá para fazer online, isso que é legal. Você resgata isso. A gente, no caso, nós que temos esse método, o método Ânima, que é um método que eu criei, nós podemos te ajudar a ressignificar essa história e fazer você ter uma nova história daqui para frente sem tanta dor. É muito legal mesmo. Eu me lembro, quando eu estudei a mente, quer dizer, que o corpo é um mero instrumento da mente. É a mente que comanda tudo. Sim. É incrível, né? É incrível. Que essas coisas a gente não aprende na escola, né? Na escola básica a gente não aprende. Não. Mas deveria. Se você está com a mente bem, se você está legal psicologicamente, a sua vida flui e o seu corpo é mais saudável. É verdade. E hoje esse problema afeta muita gente. Eu penso também que uma causa muito grande foi o abandono da educação. O abandono da educação, no meu entender, é um desastre descomunal. Porque hoje eu vi uma pesquisa, para você ter ideia, o QI médio do brasileiro é 60, enquanto a média mundial é 100. No Japão, acho que é quase 110, é uma coisa assim absurda. Mas no Japão você vai ver, a criancinha com fralda já vai para a escola. Então, sim. Assim, aprende marcenaria, aprende elétrica, hidráulica, começa com 5, 6 anos. Entende? Então, eu acho que para nós aqui, o abandono da educação é um desastre cada vez maior. Aliado a esse fato de que você vive uma situação muito triste, uma situação horrível, tudo por causa do abandono da educação. Sim, Carlos, o fenômeno que está acontecendo hoje em dia, principalmente por causa da internet. Eu sempre comento que a internet é como se fosse a árvore da ciência do bem e do mal. Você pode usar a internet para o bem, como a gente está fazendo aqui agora, ou para o mal. O que é para o mal? Você viciar o seu cérebro, principalmente o da criança, é péssimo. Por quê? O córtex frontal da criança, até 14, 15 anos ainda não está formado. Então, se ela vicia a ficar ali na internet só na tela, ela não vai desenvolver a leitura, ela não vai desenvolver a comunicação, não vai desenvolver uma boa fala. É como se ela vivesse uma segunda vida ali. Então, assim, eu fico muito preocupada com o futuro dessas crianças e adolescentes que ficam muito tempo na tela. Eu fico muito preocupada. Porque muitas mães hoje já procuram a terapia, me procuram para que eu cuide dos adolescentes que estão viciados, mas você vai ver, a família toda está viciada. Então, assim, é muito difícil você cuidar de um adolescente que está passando pelo vício da internet se a família toda não se cuidar junto. É muito difícil. Só que o que a gente tem que entender, é como eu disse no início, a criança é mais devastador para a mente da criança quando
porque o córtex frontal não está formado ainda. Então, assim, ela não vai desenvolver até mesmo uma área das emoções dela. Então, é muito triste ver a que ponto que as coisas estão chegando. É muito triste. E realmente, como você falou, a educação, ela é muito complicado, porque muitas crianças hoje em dia, e eles acreditam que, eu não gosto, por exemplo, de ciências, não gosto de leitura e não querem fazer. E os pais, infelizmente, eles apoiam isso. E é triste, Carlos, por quê? É triste. A gente tem que entender que toda vez, até nós adultos, mas todas as vezes que a criança e nós aprendemos algo novo, não importa a idade, nós criamos conexões neurais. E isso faz com que a nossa mente fique muito mais inteligente, nossa memória fique muito melhor, e as pessoas não entendem isso. Muitas pessoas não lê mais, elas não têm mais o hábito de palestrar, de apresentar um trabalho. Isso é muito triste. Realmente a nossa educação está deixando a desejar em alguns pontos. É incrível porque eu vejo, quando eu era criança, eu tinha que prestar exame para adentrar o ginasial numa escola pública. Se eu não tirasse no mínimo 6,5, eu não entraria. E eu tinha outra coisa maravilhosa. Você tinha direito de repetir de ano 2 vezes. Na terceira você era eliminado. Então, havia um rigor absurdo. A educação era uma coisa levada muito a sério. Aí pelo brilhante Jânio Quadros, que foi uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci. Foi maravilhoso, porque assim, a quantidade de matérias que eu tinha era assim, um negócio absurdo. Eu tinha geografia geral, geografia do Brasil, história geral, história do Brasil, português, matemática, ciência, desenho, eu tinha biologia, eu tinha química, física, eu tinha contabilidade. Eu me formei no colegial, eu sabia analisar um balanço. Olha que coisa incrível, olha que disparate. Você vê nos dias atuais, a criança passa de qualquer jeito automaticamente. Como é que você vai como é que essa criança vai ter estímulo para se esforçar? Ela não tem estímulo nenhum, porque ela sabe que ela vai passar, então ela deixa do jeito que está, a comodidade, e isso tudo é aceito. Eu penso, isso é horrível, 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 horrível. Porque quanto mais facilidade você tem, pior. Quanto desde cedo você enfrenta dificuldades, você se acostuma a enfrentar dificuldades, você vai na sua vida à frente, você não tem medo das dificuldades, você aprende a enfrentá-las. E hoje não acontece isso. É por isso que, como você mesmo mencionou, o QI no Japão é maior do que, por exemplo, vamos falar aqui do Brasil, onde nós estamos. Porque lá a criança é estimulada desde pequenininha. Então, assim, aí é como eu te falei, o córtex frontal ainda não está formado e vai criando essas sinapses, onde ela vai aprendendo muito mais e vai desenvolvendo essa parte. Porque, assim, o nosso cérebro, ele tem que ser motivado. Ele tem que ser motivado. Sim. E como você mesmo está afirmando, hoje em dia na educação nem sempre é assim, porque não tem muito mais essa exigência como antes, não são muitas matérias mais hoje em dia. Então, assim, o que eu aconselho os pais é estarem incentivando os filhos à leitura, pelo menos. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, um de 16 e um de 13 anos. O de 13, ele tem até uma mini biblioteca no quarto dele. O mais velho já não gosta muito de leitura, mas sempre que eu posso, eu leio junto com ele, para ver se a gente consegue ajudá-lo em relação a isso. Pode ser também por causa da idade, o adolescente também passa por essa fase, né? O normal do adolescente é não ser normal, né? Mas assim, a leitura deve ser incentivada, mesmo que você não teve esse incentivo, você como mãe ou como pai, você pode fazer esse incentivo, muda esse padrão na vida do seu filho. E os padrões vão mudar daqui para frente, com certeza. Eu conheço diversas pessoas que não conseguem ler um livro.
Sim, pode ser o que acontece, às vezes a pessoa tem até alguma patologia e não sabe. Por exemplo, a pessoa quando ela tem um TDAH não tratado, é muito difícil para ela ler um livro, começar, começo, meio e fim, Fala entendeu? para mim, explica para o povo aí o que é CDH. TDAH é transtorno de déficit de atenção. Isso, e hiperatividade, isso mesmo. É um Ah, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A pessoa não consegue parar para fazer nada, então não para para ler também. Para meu movimento corporal. E ela não consegue se concentrar muito tempo para ler. Então, nesses casos, por exemplo, quando a criança tem muita dificuldade na escola, ela não para sentada na cadeira, ela não deixa os outros alunos também terem atenção, ele não consegue reter atenção. Então, nesses casos, você fala criança de que idade? Faixa etária? todas as idades. E ó, tem adulto com TDAH também, que não consegue, aí, nesses casos, só com intervenção medicamentosa. No caso, é um psiquiatra que ele tem que ir, avalia, a criança ou o adulto passa por terapia, a gente manda de volta ou manda para o psiquiatra para ele poder entrar com medicação, com intervenção medicamentosa. O que as pessoas confundem um pouco é em relação a psiquiatras. Muita gente, infelizmente, por ignorância, acredita que passar por um psiquiatra, é porque tá louco. Não tem nada disso, não tem nada disso. Claro, existem os casos graves que o psiquiatra vai cuidar, mas o psiquiatra ele vai cuidar da sua depressão, ele vai cuidar da sua ansiedade, do TDAH, que é esse déficit de atenção. Então, assim, é muito importante que as pessoas consigam abrir a mente em relação a isso, para que elas não fiquem sofrendo à toa mesmo, sabe, Carlos? Sofrendo porque são detalhes que a pessoa, por falta de conhecimento, a pessoa não procura a solução É para o verdade, problema dela, né? é verdade. Infelizmente, dói até você ver isso, né? Um dia eu dei um livro para uma pessoa e essa pessoa falou assim para mim: eu não vou ler esse livro. Eu falei: bom, então tá bom, me devolve, né? Ela falou: não, você me autografou o livro. Eu falei: você rasga a página, fica com aquela página, porque tem gente que vai querer aquele livro. Então, é inacreditável. A pessoa não consegue ler. Não consegue se concentrar para ler. Inacreditável. Então, E aí eu acontece. ocupo uma posição na vida muito boa, assim, de uma responsabilidade incrível. Mas só que não consegue ler um livro. Sim, por quê? É a mesma coisa quando a pessoa não tem a visão. Aí a audição, ela se desenvolve mais. Por exemplo, a pessoa que perde um braço, o outro braço ele vai se desenvolver muito mais do que se tivesse os dois. É a mesma coisa em outros setores da vida, no nosso cérebro é assim também. A pessoa não consegue ler, mas, por exemplo, ela pode ser uma empreendedora, entendeu? O importante é você ter conhecimento. Quanto mais você lê, você vai estar exercitando o seu cérebro a estar falando melhor, conversar melhor, escrever melhor. É um exercício. Mas se a pessoa tem essa dificuldade, ela com certeza desenvolveu outras pela criatividade, desenvolver, Sim, né? Que nem sim. esse caso que você falou, né, Tem Carlos? gente que não tem paciência para ler. Não tem paciência, mas faz outras coisas muito bem. Se for uma coisa interessante, a pessoa vai, para ele ou para ela, ela vai ter paciência. Caso contrário, não vai ter. A pessoa não tem paciência para perder tempo com aquilo que ela não quer, né? Exatamente. O que dói mais? Enfrentar o trauma ou viver a vida inteira fugindo dele? Viver a vida inteira fugindo do trauma. Porque o que que acontece? Quando nós temos um trauma, a gente não quer nem tocar nesse assunto, não quer tratar, quer esquecer. Isso, infelizmente, vai ser como se fosse um espinho na carne. Aquele espinho vai estar sempre ali, vai estar sempre doendo e aquela dor sempre manifestando. Então, fugir não adianta. Você vai acabar somatizando, você vai acabar ficando doente se você não cuidar dos seus traumas. Muitas pessoas dizem que quer cuidar dos traumas, mas na hora H, começa a fazer terapia, foge, não quer mais, porque pensa que vai ter que reviver aquilo. Não, você não vai reviver os seus traumas, não.
eu vou te ensinar, a gente tem que fazer isso juntos, tá? A gente tem que acolher e ressignificar esse trauma, para que você possa viver bem, você merece viver bem, mas você tem que se dar essa chance. É interessante que eu conheço muita gente, eu sei que os traumas, os problemas que tem, eu sei porque convivo, Uhum. e você acaba observando, você acaba Sim. captando essas coisas pela convivência, pela percepção, e só que elas fazem terapia, mas não adianta nada. Eu não sei se é falta de habilidade do terapeuta ou se ela que omite, essa pessoa omite o que ela deveria falar para o terapeuta. Eu não sei se o terapeuta não consegue encontrar um meio de arrancar as coisas, porque é difícil isso. Eu vejo tanta gente fazendo, mas o problema continua lá. Eu até já perguntei, escuta, qual a razão que você faz terapia? Eu queria entender, porque eu não, o problema continua, não, o problema não se resolve. Sabe o que acontece, Carlos? Quando uma pessoa vem fazer terapia, por exemplo, você que conhece essa pessoa, aí você pensa assim, ela vai tratar tal assunto, porque esse é o assunto principal dela, o problema principal dela. Só que aí a pessoa chega na terapia, para ela aquilo não é um problema. Aí ela vai tratar do que ela sente que é um problema. Uma vez uma mãe lá da Bahia, porque como eu faço os atendimentos online, uma mãe lá da Bahia me procurou, falou, quero muito que você atende minha filha, ela é adolescente. Depois desde um ano atrás, nós passamos por um assalto, ela não é mais a mesma pessoa, ela só fica no quarto. Isso a gente chama de anamnese. Aí a mãe veio, trouxe o problema, eu falei, vou atender sua filha, claro, marcamos. Quando eu fui atender a moça, não era nada daquilo, quando eu fui atender a moça. A moça estava sofrendo por um amor não correspondido. Então, assim, para o familiar, o problema era um, mas na realidade o problema era outro. Estou falando aqui sem citar nomes, tudo só como exemplo, para que vocês Sim, possam entender. claro. Então, assim, é muito importante que a gente, quando um familiar nosso está fazendo terapia, é muito importante que a gente entenda isso. Ele está indo lá, ele está tratando o problema que ele acha que é problema. Só que, assim, um Mas terapeuta. ele ignora, na verdade, o verdadeiro problema. Pode ser que sim, mas um terapeuta bom que tenha uma escuta assertiva, ele vai conseguir fazer com que essa pessoa consiga enxergar o que tem de errado com ela, coisas que ela está deixando ali escondidinho no inconsciente, muitas vezes não está deixando, não deixa vir aquilo para não doer mais, porque o nosso inconsciente é bem safadinho, ele nos ajuda a esconder, camuflar as coisas, de certa forma, para nos poupar de certas dores. Mas assim, quando você faz uma terapia séria, você não vai passar pela mesma dor. Você só vai aprender a tirar aquilo do inconsciente, entender quais momentos que essa dor se manifesta e ressignificar ela, fazer com que ela não fique atrapalhando sua vida. Entendeu, Carlos? É a mesma coisa, se você me der licença, eu vou até explicar melhor. É a mesma coisa uma pessoa que na infância passou por um abuso sexual. Chega na vida adulta, ela casa, ela é feliz com o marido, tem os filhos, mas assim, sexualmente ela não é feliz. Aí você vê a pessoa passa 10, 20, 30 anos assim. Um dia que ela entende que sim, que ela merece olhar para isso, ela chega para fazer uma terapia comigo, ela consegue entender que tudo aquilo que aconteceu com ela, que ela se sentiu suja, que ela sentiu que ela era culpada, ela começa a entender que ela não teve culpa, ela era só uma criança. Que ela não era suja, que ela estar hoje com o esposo dela não é algo sujo. Pode ser algo pleno, pode ser algo maravilhoso. Esse ato sexual aqui com o esposo dela não tem nada a ver com aquilo que infelizmente aconteceu no passado. Então, assim, é ajudar a pessoa a quebrar essa barreira para ela conseguir ser feliz no amor, conseguir ser feliz sexualmente.
Então, para ir, olha como a terapia é importante, Carlos. Olha Sim, como é sim. importante. E eu falei aqui de abusos sexuais, mas a gente pode pensar em bullying também. Muitas pessoas sofrem bullying dentro de casa. Muitas pessoas. Às vezes, frases que tiram sua autoestima. Infelizmente, Sim, às vezes o sim. pai e a mãe, ali na hora do nervoso, falam coisas palavras, frases malditas que nunca deveriam ser ditas, né? Infelizmente, às vezes acontece isso. Então, você às vezes nem lembra, até esqueceu, mas está lá no seu inconsciente, tá? Aquela sementinha foi plantada. Então, hoje na vida adulta, você vê, você não acredita em você não consegue ter autoestima e você não consegue ter um bom relacionamento porque você se sente diminuída. Então, tudo isso foi plantado ali atrás. Então, assim, nada acontece por acaso. Eu acredito que esse vídeo está chegando para você, que é para você tomar uma decisão e se olhar para isso e se dar a oportunidade. Olha, eu te falo uma coisa, eu fico abismado de ver pais tão despreparados para criar filhos. É um negócio descomunal, é absurdo. Eu vejo cada coisa assim que eu falo, meu Deus do céu. É, Carlos, a gente, quando alguém chega para fazer terapia comigo, nesse momento, eu não posso ser uma juíza e falar, olha, esse pai, essa mãe não está sendo um bom Sim, pai ou uma mãe, mas eu posso ser doutora e posso ajudar a pessoa a mudar esse padrão, porque é um padrão, entendeu? Com certeza esses pais que não são preparados, eles também não tiveram essa estrutura emocional para isso. Então agora, e você sabe, pai e mãe não nasce com manual de instrução, né? Quando o bebê nasce, a gente ouve um pouquinho dali, um pouquinho daqui, acaba aqui, né? Mas assim, a nossa preocupação aqui, o que a gente está abordando, é a formação da criança, o emocional da criança, o psicológico de 0 a 7 anos. E como você falou, é muito importante esse período. Só que nem todo mundo tem essa consciência e nem todo mundo tem essa estrutura para estar armazenando coisas boas. Até a alimentação, Carlos, da criança de 0 a 7 anos, sim, se você der uma boa alimentação que vai dar boa sim, estrutura sim. óssea, essa pessoa Maravilhoso, não vai ter muitos problemas de saúde na vida adulta. é Só verdade. vai possivelmente manifestar alguma doença na vida adulta, conforme for, se não trata o emocional. Porque o emocional, ele dá dor física, é que nem o amor não correspondido dói no peito, entendeu? É bom falar isso porque todo mundo já passou por um amor não correspondido, então é E bom dar esse exemplo. é engraçado, eu esses dias tive contato com um casal que tem uma filhinha pequena vai fazer 5 anos, e eu reparei que eles tomam todo esse cuidado. Essa criança não conhece o que não toma uma Coca-Cola, essa criança olha que nível de assim, eu fiquei, assim, estupefato, porque é tão raro. É raríssimo, é raríssimo. Outra coisa que eu vejo também e que me deixa abismado, nada contra as babás, pelo contrário, os pais atribuem, eles largam mão, eles, vamos dizer, abdicam Uhum. os filhos para as babás e vão cuidar da vida deles. Eu conheço muitos assim. E aí realmente acaba sendo um desastre, porque a babá, coitada, ela é limitada. As crianças têm um poder muito forte sobre ela, porque qualquer coisa fala para o pai, fala para a mãe. Então ela fica É, no mato sem cachorro. e não só isso. Por exemplo, se a babá tem um linguajar que não condiz com a família, a criança vai aprender o linguajar da babá. Se a babá tem uma alimentação que não condiz também com a alimentação da família, a criança vai aprender mais com a babá. Então, assim, a pessoa que vai deixar o filho com uma babá tem que tomar muito cuidado em relação a isso, tá? Até mesmo quem é mais cuidadoso em relação à religião também tem que olhar para isso também, porque eu tive já um funcionário que ele é ateu, né? Hoje em dia ele não é mais meu funcionário, mas ele comentava com a gente que era ateu por causa da mulher que cuidou dele. Que ela passou esse ensinamento para ele e ele dentro de uma família adventista. Então, assim,
Independente da religião, se você tem esse cuidado, olha para você ver como esse negócio de babá é importante. Eu programei a minha vida, nem tudo que eu programei deu certo, porque existem coisas que não dependiam de mim. Mas eu programei a minha vida para a partir do momento que eu tivesse filhos, eu trabalhasse só meio período. Para que meio período eu pudesse, o período, por exemplo, da manhã e da noite, estar com eles. Mas nem toda mãe pode fazer isso, nem toda mãe consegue. Então, assim, a gente tem que respeitar essas mães que não podem fazer isso. Todas elas têm o meu respeito, porque nem toda mãe consegue estar com o filho, com a filha, como gostaria de estar. E para as mães que poderiam estar, mas está delegando essa responsabilidade, de certa forma, tem o meu respeito também, porque tem gente que não tem, como você falou, essa estrutura emocional. Mas assim, dá para você procurar ajuda e dá para você melhorar isso. Dá tempo de fazer tudo. A vida tá aí para você melhorar e mudar o que você acha que não tá legal. Eu penso o seguinte, que para ter um filho, o casal tem que planejar muito. E penso que nos primeiros 7 anos, a criança deve ficar com o pai e com a mãe. Mais com a mãe do que com o pai, mas tem que ficar com a mãe e o pai. Aí depois já é diferente. Aí já dá para soltar um pouco mais, mas essa fase crítica do 0 ao 7, ela viveu com a mãe e com o pai. Sim, eu Isso eu concordo. vejo que é vital. É fundamental, mas aí a gente tem que concordar também que não é toda família que consegue fazer isso. É. Até porque, ó, vamos falar de Brasil, né? Ah, não, aí já complica tudo. O que Ah, acontece? Infelizmente, quase que é a maioria, a última vez que eu vi a pesquisa, a maioria dos lares hoje é de mãe solo, mães atípicas. Então, assim, não tem como a gente generalizar e falar assim, todas têm que fazer isso, todas deveriam, né, Carlos? Todas deveriam ter deveriam, esse cuidado, mas nem todas conseguem, né, Carlos? Às é vezes verdade. pelo financeiro, a situação, nem todas conseguem. Não, falando de Brasil, esquece. Mas lógico, se é uma família melhor estruturada, se é um lar melhor estruturado, tudo conversar, tudo combinadinho, dá para fazer, dá para. Vamos, se a gente for falar de dinheiro, os meus 2 filhos eles foram muito planejados, mas eu tenho consciência que naquele momento eu não ia conseguir trabalhar durante a gravidez e depois até eles terem 6, 7 anos, eu não conseguiria trabalhar igual eu sempre trabalhei. Então, por isso que eu, no meu caso, eu tive essa consciência. O primeiro filho eu tive com 30 anos, o segundo com 32. Então, eu programei tudo, até a minha profissão para isso. Mas nem toda mãe consegue e eu Não, é respeito, entendeu? verdade, é E eu verdade. respeito. A gente está falando de Brasil, mas nos Estados Unidos, ali é uma coisa mais ou menos complicada, porque lá o salário é por hora. Sim. Então você não tem férias, você não tem essas coisas. E parece que licença maternidade, acho que é 30 dias, é uma coisa assim. É difícil para as mulheres que trabalham lá também, para poder educar os filhos da maneira mais adequada. Não é fácil, É. sendo que lá não tem babá. Quando tem as brasileiras que Aí os brasileiros levam É. brasileiras para lá, mas os E americanos, os americanos americanos, não, realmente. eles não têm essa condição. Deixa eu te perguntar, quantas doenças começam muito antes do emocional e só aparecem depois do corpo? Olha, Carlos, todas as doenças têm fundo emocional. Então, a gente trabalha a partir desse princípio. Então, se as pessoas fizessem terapia para ir elaborando seus sentimentos, muitas doenças seriam evitadas. Então, a gente parte desse princípio. Mas, claro, nem todo mundo pensa assim. Então, muita gente chega para fazer terapia comigo já doente. Ou a pessoa, emocionalmente falando e também fisicamente. Então, vamos supor, uma pessoa com câncer de mama, pela medicina egípcia, a gente entende que a pessoa se sentiu traída por alguém que ela nutriu. Ou um filho, ou até mesmo o nutrir, não é só o dar de amamentar, é o cuidar. Ou mesmo se sentiu traída pelo marido, ou pelo filho. Ou o filho, o marido nem traiu, mas vamos supor, o filho casou.
no inconsciente ela se sente traída, ela, puxa, ele foi embora. Porque o inconsciente, lembra que ele é uma criança de 7 anos no máximo? Então, assim, ela pode desenvolver esse câncer de mama quando ela sente ingratidão de alguém que ela criou, de alguém que ela nutriu, de alguém que ela ajudou. Então, a gente parte desse princípio. A pessoa chegou doente, qual que é a sua doença? Tá, então vamos identificar a raiz disso. Qual foi a emoção? Qual foi o sofrimento? Qual foi a dificuldade que você passou? E a gente começa ali na anamnese, na terapia vascular. Quando a gente identifica, aí a gente passa por algumas vivências onde a gente faz uma ressignificação daquilo. E é automático, as células elas começam a se regenerar. É mágica? Não, não é mágica. É entender que a mente comanda o corpo. E se você conseguir fazer com que seu paciente refaça essa história, entenda todos os lados dessa história, faça uma ressignificação disso, acolha a dor e ressignifica, em seguida, ele vai ser curado. Escuta, me fala uma coisa. Como tirar essas coisas ruins do inconsciente? Só com terapia, só com terapia. Por quê? Não tem como a pessoa fazer, nesse caso, conversar, por exemplo, com uma amiga sobre os problemas e achar que resolveu. Quando você conversa com um amigo, com uma amiga sobre seus problemas, vai te aliviar. Mas o seu amigo, sua amiga vai chegar para você e vai dar uma opinião em relação àquilo conforme a vivência que ele tem. E ele não vai conseguir te ajudar a chegar no seu inconsciente para fazer essa varredura, porque ele não tem preparo para isso. É estudo, tem que ter muito estudo para isso. Então, é só fazendo terapia que você consegue vasculhar o seu inconsciente, tirar de lá tudo que está te machucando e começar uma vida melhor, uma vida com menos dores. Só assim. E quando a pessoa tem consciência do problema que ela tem no inconsciente, como é que ela pode se ajudar para tirar essas coisas? Então, olha, se você, por exemplo, que está assistindo hoje, a gente aqui, e você quer tentar, de alguma maneira, começar a fazer, mas de uma maneira sozinho, uma autoterapia, vamos dizer assim, eu te aconselho a fazer meditação. No meu canal do YouTube, eu coloquei uma meditação guiada. Vocês podem ir lá, Raquel de Melo Terapeuta. Tem uma meditação guiada para você ouvir antes de dormir, foi direcionado a mulheres. Mas assim, é muito difícil a pessoa conseguir sozinha. É muito difícil. Não, eu sei, A- ela consegue, ela continua com a terapia, mas ela vai se ajudando também, porque a terapeuta vai conscientizando-a. sim, Uma vez ela tem que ter consciente do isso. problema que ela tem, como é que ela pode se ajudar a facilitar, tirar essas coisas do inconsciente dela? Então, cada caso é um caso, Carlos. Nós, seres humanos, cada um de nós somos um pequeno universo. Então, cada pessoa tem um jeito de fazer isso. Não dá para mim generalizar aqui e falar para você, olha, todas as pessoas têm que seguir esse caminho. Cada pessoa tem um caminho a ser seguido, tem uma maneira própria de tratar isso, entendeu? Então, assim, por isso que eu senti muita falta aqui no Brasil de terapeutas que fizessem isso de uma maneira como eu faço. Por isso que eu criei esse método, o Anima, que é para que a pessoa possa, os terapeutas possam aprender a como fazer isso, como acolher essa dor do paciente, ensiná-lo a ressignificar e ter uma vida melhor. Porque se só eu fizer isso, vamos supor, outros terapeutas fazem, mas não da maneira que eu faço. E se só eu fizer isso, aí não tem como, eu não dou conta, né, de atender. Então, assim, tem psicólogos formados que vêm e querem aprender o método, outros terapeutas que querem ter também essa facilidade. Então, assim, no meu Instagram vocês podem achar mais informações, tá? Que é @RaquelDeMelo, terapeuta. Mas cada caso é um caso. No método Anima, eu ensino também que
o terapeuta ele vai estar habilitado a entender qual que é aquele caso, como ajudar aquela pessoa. Por quê, Carlos? Tem pessoas que são mais emotivas, tem pessoas que não. Tem pessoas que são mais lógicas. Cada caso é um caso, depende do que aconteceu com a pessoa. Então, assim, não dá para generalizar, a pessoa tem que fazer isso. Não dá. Cada caso é um caso. Entendi, eu entendi. Você acredita que padrões familiares destroem mais vidas do que falta de dinheiro? Olha, padrões familiares não só destroem muitas vidas, mas também faz faltar o dinheiro, faz faltar. Porque o que acontece? É a mesma coisa, assim, ó, vou dar um exemplo para que fique bem, bem simples. Se o seu pai acreditava que o dinheiro é sujo, você vai acreditar que o dinheiro é sujo também. É um padrão. Então, assim, o dinheiro é uma energia. Tá? Agora tá todo mundo usando mais o Pix, o cartão. Eu gosto de usar, tá sempre com alguma nota na carteira, porque o dinheiro é uma energia. Então, você tem que prestar bem atenção o que a sua mãe e seu pai pensam a respeito do dinheiro para você entender o que você pensa sobre o dinheiro também. Porque se a sua mãe e seu pai acreditava ou acredita que para ganhar dinheiro é só através de muito trabalho, muito sacrifício. Pode ter certeza que é assim que eles ganhavam dinheiro e é assim que você vai ganhar também. Claro. Isso é uma crença limitante. É uma crença limitante. Então, assim, são padrões, né? São padrões que você tem que identificar, de repente romper isso na sua vida para que você possa ter um patrimônio melhor, ter uma vida melhor mesmo, com mais conforto, né? É interessante esse negócio de padrões familiares. Eu tenho um caso próximo que o pai costumava comprar o amor dos filhos, dando presentes, dando dinheiro. E assim, bom, o tempo passou e um dia o filho dele me disse: eu sou a ovelha negra da família, porque ele não quis estudar, não quis se formar em propaganda como o pai queria. Uhum. Então o pai parou de dar o dinheiro para ele e ele se sentiu a ovelha negra, se sentiu mal. Eu falei para ele, ó, sabe de uma coisa, eu acho que isso foi bom, isso devia ter acontecido antes, que agora você tem que se virar. Nesse caso, o que acontece? A forma de amor que o pai dele tinha de expressar o amor é através dos presentes. Tem pessoas que são assim. E, por exemplo, se o filho quisesse provar que amava esse pai, era dando presente ao dinheiro também, entendeu? Então, assim, cada um sente uma maneira de ser amado. É sempre bom quando a gente está com alguém, a gente perguntar como você se sente amado, como você se sente amada. Por exemplo, eu perguntei uma vez pro meu filho, eu falei, filho, qual é o momento que você sente que eu te amo? Ele falou, quando você faz lição de casa comigo. Ele falou, então, assim, todas as outras coisas que eu fazia achando que, nossa, até as palavras, olha, eu te amo, falar que amava todos os dias, não era aquilo, era fazer lição de casa com ele. Então, assim, é muito importante que a gente pergunte para a pessoa como você se sente amado, porque talvez a maneira que eu me sinta amada não é a mesma maneira que você se sinta, por exemplo. Sim. Eu me sinto amada quando a pessoa que está comigo faz favores para mim, me ajuda, tá ali sempre do meu lado. E assim, eu me sinto muito amada, me sinto importante. Mas talvez para a pessoa não é assim. Talvez para a pessoa ela gosta de presentes, alguma lembrancinha. Às vezes nem é aquela coisa de grande valor. Não, eu digo mas é dinheiro o mesmo. dinheiro Né? mesmo, não é. Então, esse pai, por exemplo, ele meio que é como se ele controlasse, né, os filhos. Ele dava o dinheiro para mostrar que amava, mas, peraí, você não quer fazer o que eu quero? Então é um amor condicional. Então, não vou te dar dinheiro, não. Você não quer estudar a publicidade que eu quero que você estude? Então, né, eu acho que é mais ou menos isso que aconteceu nesse caso. Mas agora é assim, também nunca diz não, deixa tudo correr solto, compra com dinheiro. Aí é complicado, né? Bem complicado. Porque, por exemplo, se ele tem 5 filhos, ele pode fazer isso com 5 filhos. Cada filho vai responder de uma maneira. E como eu falei, cada ser humano é um pequeno universo. Não dá para generalizar. Você cria
todos iguais, mas cada um vai responder de uma maneira. Um pode se revoltar, o outro pode aprender aquilo e reproduzir, fazer a mesma coisa com os filhos, entendeu? Olha como que as coisas, Carlos, É né? complexo É demais. complexo. É. Por isso que a mente humana, estudar a mente humana é tão maravilhoso, porque é muito complexo. Por isso que nós, terapeutas, a gente tem que ter uma escuta muito assertiva, tem que ter muita experiência, porque assim você realmente consegue ajudar a pessoa que está passando pela terapia com você, Sim, entendeu? porque depois, eu acredito que depois de tanta experiência, de viver tantos casos, tantos clientes, o seu nível de percepção ele é incrível, é hiper aguçado, né? E você chega logo nas questões pela experiência que você tem, né? Sim, dá para chegar logo, mas como eu te falei, todo ser humano, cada caso é um caso, todo ser humano é um pequeno universo. Então, assim, todos os dias eu aprendo também, e eu nunca paro de estudar. E eu também não paro com as minhas terapias. Assim, eu tenho a minha terapeuta, eu passo com ela, por quê? As pessoas vêm com as demandas delas também, e eu não posso como me abalar com aquilo. Eu tenho que estar bem para poder ajudar a pessoa. Porque, imagina, são casos incríveis, péssimos, enfim. Então, eu tenho que estar muito bem com o meu emocional. Então, é um processo. E estar sempre estudando também. Tem casos que eu faço ali a anamnese e vou estudar o caso depois. Porque são casos complexos. E eu tenho que voltar a estudar e ali para ver o que eu vou fazer com aquela pessoa para poder estar ajudando ela. No método Anima, eu ensino os terapeutas a atenderem em grupo, mas mesmo assim, um grupo até de 10 pessoas, mas mesmo assim todos são ouvidos, todos os pacientes são ouvidos, todos têm o seu momento, todos têm a sua vivência, de uma maneira que todos saem dali, daquele processo, todos saem muito melhor do que entraram. Mas isso não inibe as pessoas estando em grupo? Então, quando você vai fazer esse método Anima que eu criei, que é o resgate da criança interior, em grupo até 10 pessoas, a gente faz um pacto. Todos que estão. E outra, cada um vem de uma cidade também. A maioria nunca se conhece. Às vezes acontece de uma colega ir junto com a outra, tal, mas a gente faz um pacto ali entre a gente para que tudo que for falado ali seja acolhido, não julgado, e nunca a gente vai comentar. Nunca o que a gente ouviu ali do outro, a gente sai falando. Então, isso é muito importante e é muito bonito de ver. É muito bonito. Porque acontece, as pessoas fazem isso, elas se respeitam. Quem chega lá, chega para se respeitar. E é muito bonito. Legal, que bom. Por que algumas pessoas preferem adoecer a confrontar a própria história? Medo, Carlos, e é natural, nós somos seres humanos, a gente tem medo mesmo de confrontar as nossas histórias, os nossos pesadelos, muitas vezes o nosso passado. Como eu te falei, às vezes a pessoa passou por abusos, por bullying, enfim, passou ou presenciou agressões. A pessoa realmente, se ela puder, por medo, se ela puder nunca tocar naquilo, é melhor. Mas o que ela tem que entender é que para você viver melhor, você tem que ressignificar isso, você tem que ir lá e tirar essa dor do seu peito. Porque senão, essa dor ela vai te corroendo, te corroendo, te corroendo, até você somatizar uma doença. Você vai ficar doente, não sabe por quê. Quando vai ver é por causa daquela dor lá da infância que você não curou, que você não tratou. Antigamente era mais escondido ainda, né? Agressão entre o pai e a mãe, o pai que agredia a mãe, a criança presenciou, guardou aquilo. Hoje em dia tem medo de tudo, não consegue nem andar em elevador, sabe? Cada caso é um caso. Por exemplo, uma pessoa que quando está dirigindo o seu veículo, ela fica bem. Se ela está no banco do motorista, ela fica mal, dá enjoo, tudo isso é controle, tem que ser cuidado também. Por quê? Ela foi uma criança que aprendeu a cuidar de todo mundo, a ser a melhor pessoa do mundo, não contrariar ninguém, então ela aprendeu a estar o tempo todo no comando. Estando no comando,
Pelo menos é o que ela acha, que ela está no comando. Estando no comando, ela tem controle, mas não tem, a gente não tem controle de nada. E você está dirigindo, infelizmente, se alguém vir dirigindo errado, vai bater em você, mas para ela, para o inconsciente dela, ela está no comando, entendeu? Então tudo isso tem que ser tratado. Se você passa por uma terapia, faz esse resgate da criança interior, você consegue arrumar essas coisinhas que estão atrapalhando sua vida, sabe? Que coisa interessante. Eu conheço uma pessoa que ela não consegue sentar atrás do carro, ela tem que sentar na frente. Ou no lado do motorista ou do outro lado, mas ela tem que ficar na frente. É o que eu falei para você. Em alguns casos, dá para identificar que é controle, entendeu? Nesse caso que você está falando, pode ser que no inconsciente dela, ela pode sentir que de alguma maneira está ficando para trás, entendeu? Cada caso é um caso. Tudo tem que ser olhado, verificado, Entendi. vasculhado, entendeu? Eu tenho um caso muito engraçado que eu vivi quando era criança. A minha mãe fez a comida e meu pai, ele bebia, né? Uhum. Então ele pegou o prato de comida e atirou. Quebrou o prato, jogou a comida. Uhum. Minha mãe pegou todos os pratos e quebrou todos eles. Falou, ok, agora vamos comprar outros pratos. Já que é para quebrar, vamos quebrar. Vamos quebrar. Cada um tem uma técnica, né? Eu adorei, eu vibrei com a minha mãe. Eu fiquei tão feliz por ela ter feito aquilo. Pensei, puxa vida, minha mãe é mulher mesmo. Essa mulher é diferenciada. Mas quebrou tudo. Então, a mulher, ela sempre sabe até onde ela pode ir, né, com o marido que tem. Ela sempre sabe. Com certeza sua mãe sabia, naquele momento, que se ela quebrasse aqueles pratos, ele ia parar de quebrar, mas ele não ia agredir ela. Porque pode ter certeza que ao longo da história, que antigamente era muito comum acontecer isso, do marido ir lá e quebrar o prato, né? A mulher tentou fazer alguma coisa e foi agredida pelo marido. Então, assim, claro, sua mãe fez algo muito grandioso, foi bem corajoso, mas foi um risco também. Se fosse um marido agressivo... Eu já tinha 12 anos e meu irmão tinha 9. Então, eu acredito que meu pai tinha um certo respeito, ele não ia fazer. Ela conhecia, então. Ela sabia que ele não ia agredir. Ela sabia. A gente sempre conhece, né? Tem pessoas que são mais explosivas, se a pessoa já é mais para agressão, a gente sempre conhece, né? Então a gente sabe Eu tenho meu irmão mais velho. Quando a gente era solteiro, a gente brigava muito, sabe, assim, de boca, a gente brigava. Mas eu sabia até onde o momento, quando ele começava a respirar fundo, é melhor você parar. Aí eu já pensava, é melhor eu parar. Então aí eu parava, entendeu? Mas eu ia falando. Aí quando eu via que ele tava ficando nervoso, aí eu ficava na minha. Então a gente conhece, né? A gente conhece, sabe até onde ir. Agora eu vou te fazer uma pergunta que é mais ou menos da minha praia. Tá. Prosperidade pode ser sabotada por culpa inconsciente de ser diferente da família? Pode sim. Por quê? Isso aconteceu até comigo, Carlos. Há alguns anos atrás, eu era o porto seguro financeiro da minha família, sabe? Só que aí eu comecei, através do autoconhecimento, eu comecei a entender que aquilo estava errado. Então, para não falar não para eles, eu comecei a me autossabotar financeiramente. Só que aí eu já fazia terapia, já estava em busca do autoconhecimento e o terapeuta que me atendeu, ele foi muito assertivo em relação a isso e me ajudou a identificar esse padrão. Aí eu entendi que eu não precisava quebrar financeiramente para deixar de ceder. Era só eu aprender a dizer não. Claro, foi um processo, foi muito tempo, foi difícil, mas assim, nós temos esses padrões onde a gente acaba entrando numa estagnação mesmo. Isso foi um caso que aconteceu comigo, mas existem inúmeros casos aí que a gente sabe que, infelizmente, a gente trava a prosperidade da gente por causa de padrões emocionais, padrões familiares. Como eu falei agora há pouco também, a gente tem que observar muito como o pai e a mãe da gente, o que eles pensam em relação ao dinheiro. Porque a gente repetir aquilo é isso aqui, ó. A nossa tendência em repetir
os padrões dos nossos pais em relação ao dinheiro. Mas aí que tá, sem julgamentos, é só você identificar o que seu pai e sua mãe faziam ou fazem que você acredita hoje com mais conhecimento que é errado, você decidir, não, isso ele fez certo, mas isso ele fez errado, então eu vou ficar nesse meio termo, eu vou fazer dessa maneira, entendeu? É isso, Entendi. Carlos. Mas todo mundo tem que ter esse tempinho para parar, pensar, identificar e, se for o caso, procurar terapia para ressignificar isso se você não der conta sozinho. Porque a pessoa não consegue tirar aquilo da cabeça sozinha. Ela Porque tem é uma muita verdade para dificuldade, né? ela, é uma verdade, É. entendeu? Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela comentou comigo que ela nunca pensou em ter mais de uma propriedade, porque ela pensa assim, puxa vida, mas o que eu vou fazer com uma propriedade a mais? Entendeu? Porque o pai dela só tinha uma propriedade e na cabeça dele estava bom, e estava bom, ele tinha condições de ter outras, mas ele nunca me interessou e estava tudo certo. Então, assim, aí numa conversa mesmo, né? Por isso que é bom ter amiga terapeuta, tá vendo? Aí, numa conversa eu expliquei para ela que, poxa, você pode, se você tem condições de sonhar e ter uma outra propriedade, é bom porque você para aumentar o seu rendimento, para você ter mais uma fonte de renda, para você ter uma aposentadoria mais segura. Então, assim, é uma coisa que o pai e a mãe nunca falou para ela, mas não porque eles eram pessoas ruins, é porque não era uma verdade, uma realidade para eles também. Por exemplo, Carlos, para o meu pai, ter uma casa era essencial. Ele queria muito ter uma casa para a gente não pagar aluguel, tudo. E para ele foi muito sacrificado ter, foi através de muito sacrifício, ele teve a casa que é da minha mãe até hoje. Aí eu aprendi, só que assim, ele se privou de muitas coisas para isso, e privou a gente também. Foi como a maneira que ele entendeu que deveria ser. Aí, já na vida adulta, eu tinha isso por ter propriedades também. Mas eu pensei, não, eu vou fazer diferente do meu pai. Eu não vou me privar de viver, mas vou também focar, em vez de focar em trocar de carro todo ano, ou de repente comprar, quando eu era adolescente, comprar os melhores tênis de marca, eu vou focar em comprar um terreninho aqui, um terreninho ali. Foi o que eu fui fazendo, é o que hoje me ajuda bastante no meu rendimento, entendeu? Então, assim, eu aprendi com meu pai, mas eu fiz o meio termo, eu não fui radical, entendeu? Não fui radical. Escuta, quem vive estagnado está bloqueado ou está confortável demais na dor conhecida? Ele está estagnado, mas ele não sabe que ele está confortável ali. Mas infelizmente, a gente tem medo do novo, né, Carlos? De modo geral, as pessoas têm medo do novo, não tem coragem, ou não tem ânimo, não tem aquela vontade de arriscar. Então, a gente vê hoje em dia muitas pessoas nessa estagnação, mas não só financeiramente, em vários setores da vida, em vários setores. Mas precisa sair, né? Precisa, é a mesma coisa uma pessoa que é concursada. Eu sempre falo, quando eu tenho a possibilidade de orientar a pessoa, eu falo, olha, não é porque você prestou concurso um dia que você vai ficar nesse emprego o resto da vida. Você gosta de prestar concurso? Tudo bem, mas presta um outro concurso, visa, olha para o alto, mira a lua. Se errar, vai acertar alguma estrela, né? Sempre falo isso. Eu tenho uma sobrinha que ela tinha, financeiramente, pela família dela, ela tinha tudo para dar errado, mas ela resolveu dar certo. Ela passou numa faculdade federal com 16 anos, depois ela passou em outra faculdade federal, e assim, ela foi construindo a vida dela, e eu sempre falava para ela, cara, olha sempre para a lua, mira a lua, se você errar, você vai acertar uma estrela, e é o que ela tem feito. Ela, assim, era um pai que não tinha faculdade, uma mãe que não tinha faculdade, toda uma família, ela foi a primeira da família dela lá a estar ingressando em uma universidade. Então, assim, é você conseguir quebrar padrões. Talvez ela não conseguiria, mas no tempo eu consegui ajudar ela
Por isso que é bom ter tia terapeuta. Eu consegui ajudá-la a quebrar aquele padrão. Lógico que eu não falei para ela, olha, eu tô fazendo, você está passando comigo, você está fazendo terapia comigo, não é isso, mas eu fui fazendo, no tempo eu estudava já sobre a mente humana, eu fui fazendo essa ressignificação, eu fui ajudando ela a ter autoestima, porque às vezes você pega um adolescente que não tem autoestima nenhuma, você vai ver coisa da infância também. Então, aí você vai ajudando a pessoa a reconstruir a história, entendeu? É muito bonito, é um processo maravilhoso. Eu me lembro quando eu era jovem, eu gostava de fazer muitos cursos, né? Uhum. E eu estudava bastante. E meu pai um dia disse para mim: "Mas larga a mão de ser burro, você fica se matando de estudar, presta concurso no Banco do Brasil, você tem emprego pro resto da vida, vai ter um salário bom, não precisa mais se preocupar com nada." É que antes o Banco do Brasil era o Banco do Brasil, né? Quem trabalhava lá tinha os salários maravilhosos, né? Hoje em Então, dia, infelizmente. mas eu não acreditava naquilo, porque eu falei: "Bah, isso não me interessa isso aí", Uhum. né, eu não queria, porque isso te leva a uma certa estagnação, né. Sim. Uhum. Apesar de que lá dentro você vai brigar para subir, você sabe que o fator político vai existir. Então, falei: "Eu não quero isso para mim, eu É, quero cair fora e me virar sozinho aí." tá certo, fez muito bem. Ainda bem que você fez isso agora, você tá aqui com a gente, ó. É, verdade. É. Até que ponto carregar traumas não resolvidos é uma forma silenciosa de autossabotagem? Carlos, todas as vezes que a gente esconde de nós mesmos as nossas dores, é uma autossabotagem. Tem pessoas que chegam e falam assim: não, eu não quero nem falar sobre esse assunto, coisas que passaram na vida dela. Eu quero tratar, eu quero fazer terapia, mas não quero falar sobre esse assunto. Então, assim, tudo bem, você fala só o que você quiser, mas não adianta fugir do que aconteceu. Porque você vai fazer com que as coisas fiquem paradas, entendeu? O terapeuta, ele não faz milagre, ele vai fazer 50% da sua terapia. Os outros 50% é você que faz, quando você se permite. Eu até costumo falar que quando eu estou fazendo a minha terapia, quando eu estou me permitindo ser tratada, é como se eu me despisse mesmo, porque ali eu não escondo nada, eu falo os meus sentimentos, minhas emoções, o que eu senti, o que eu falei, como eu me senti naquela hora, por que que eu falei aquilo, qual que era a minha intenção, a minha verdadeira intenção. Se a gente não fazer a nossa parte, o terapeuta ele não consegue fazer a dele. Então, assim, com certeza a pessoa ela vive na estagnação, muitas vezes porque ela não consegue tirar toda aquela dor que está ali camuflada e ela não quer mexer. Eu penso assim, problemas todo mundo tem. Então, problemas têm que ser resolvidos. E a Sim, pessoa tem que ter consciência que se ela tem um problema, ela tem que resolver. Porque se ela resolve, acabou. sim. Agora, se ela não consegue, agora muita gente não consegue, né? Não, muita gente não consegue, mas é louvável quando a pessoa pensa assim: eu tenho um problema, não consigo resolver, vou procurar ajuda. Não é vergonhoso, pelo contrário, é honrável quando a pessoa tem essa consciência. Eu não dou conta sozinho, eu vou procurar ajuda. E aí muita gente fala assim: poxa, mas terapia tem que ser pago. Aí tem que ser pago. O terapeuta ele estudou muito, estuda muito, ele gasta muito, ele investe muito para atender você. Então a terapia é paga. Mas assim, eu sempre comento isso com o pessoal da minha família que a gente tem mais intimidade. Fala assim: olha, você gasta com isso, você gasta com cerveja, você gasta com roupa, você gasta com viagem, mas você não quer gastar com a sua mente, você não quer gastar para recuperar suas emoções, sua autoestima, para sair do vício, você não quer investir nisso? Então, assim, é um investimento, né, Carlos? É um Sim, sem investimento. dúvida, sem dúvida. Escuta, a infância não curada transforma adultos em pessoas emocionalmente perigosas? Sim, porque infelizmente o que nós aprendemos na infância, nós temos a tendência a repetir. Por exemplo, alguém
que foi abusado, se ele não cuidar disso, ele tende a ser um abusador. Isso é bem pesado. Então, alguém que foi agredido, muito agredido fisicamente na infância, ele tende a ser agressor ou agressora. Então, olha como a gente tem que olhar para isso de uma maneira amorosa e terapêutica. A pessoa, quando ela vem para ser cuidada, por isso que eu falei, na terapia a gente tem que ser doutores e não juízes. Não, na sua terapia não vai haver julgamentos, não importa o seu problema. Quando você vier, você vai cuidar e vai conseguir ressignificar isso e ter uma vida melhor e não repetir esses padrões da infância. Entendi. Escuta, por que tanta gente vive presa a relacionamentos, empregos e vidas que odeia? Medo, muito medo do novo, medo de ousar. Muitas vezes ela não acredita nela. Muitas vezes as frases que ela ouviu quando era criança, ai, você não presta para nada, ai, você nunca vai ser ninguém na vida, você nunca vai conseguir nada, infelizmente. Isso não é só mãe e pai, infelizmente, todas as pessoas que a criança vê como autoridade, tudo que aquela pessoa fala vira uma verdade para ela. Então pode ser um irmão mais velho, pode ser uma professora, pode ser uma tia, um tio, uma avó, um pai, uma mãe. A criança vê como autoridade, o que aquela pessoa falar vai virar uma verdade. Então você vê hoje em dia as pessoas estagnadas no emprego, não sabe sair daquele relacionamento que não vale nada para ela, não acrescenta em nada, porque ela não acredita nela. Ela tem medo de sair, ela tem medo de entender que aquilo, ela nem quer entender, ela tem medo de entender que aquilo está corroendo, está fazendo mal. Então, Olha, eu não me conformo como gente fica em emprego que não gosta. Sabe por quê? Em 22 anos eu troquei 17 vezes de emprego. Então, eu acho. parabéns para você, então, Carlos, porque nem todo mundo consegue fazer isso. O que não faltava era medo, o que não falta é coragem aqui para fazer as coisas. Porque Então, possivelmente você aprendeu essa coragem com a sua mãe, por exemplo. Pode ser que você aprendeu essa coragem com eu ela. acho que a vida e O Criador. o Criador lá me deram isso. Sim, nós nascemos, sabe, Carlos? Nós nascemos com algumas habilidades. Nós nascemos assim. Às vezes uns com mais coragem, outros com mais ânimo. Mas assim, nós aprendemos muito também. Então, assim, tudo aquilo que é estimulado, eu tenho certeza que você só tem essa coragem hoje que você tem, porque quando você tinha coragem na sua infância, você foi estimulado, entendeu? Se você tivesse sido corajoso em alguns momentos na infância e reprimido, alguém chegasse, e que você tivesse como autoridade, chegasse e reprimisse aquilo que você fez, você não seria tão corajoso como você é hoje. É verdade, é Entendeu? verdade. Sabe o que aconteceu comigo? É uma história interessante. Eu, quando era garoto, bem novinho, eu apanhava de todo mundo na rua. E um belo dia, meu pai falou: ó, se você apanhar de alguém, eu vou te matar de tanto bater de cinta com você. Bom, tudo bem. Aí cheguei da escola, acho que eu devia ter 7 anos. O Marquinho, o vizinho lá, me bateu, eu fui para casa chorando. E por azar meu pai estava lá. O carro não estava, mas meu pai estava lá. Aí meu pai disse: o que aconteceu? Não, o Marquinhos me bateu, ele puxou a cinta e falou: vai lá bater nele agora. E começou a bater. E eu morava na vila, na casa número 5. Eu tive que descer toda a vila apanhando. E meu pai correndo atrás de mim, eu correndo na frente dele. Eu dei graças a Deus que eu achei o Marquinhos na rua. Quase matei o Marquinhos. Quase matei, porque tinha cinta atrás, entre a cruz e a espada. Aí a partir dali, eu virei um terror. Tá vendo? Aquilo foi uma lição incrível. Foi dura demais, mas foi uma lição incrível. Porque aí eu perdi completamente o medo. Entendi. Aí meus pais tiveram que aguentar muitas reclamações, porque eu bati em todo mundo. Depois que você bateu no Marquinhos, aí você não parou mais. Eu falei: eu bato em todo mundo.
É muito É que gozado, nem o né? primeiro amor, quando o menino tá começando a chegar nas meninas para paquerar o adolescente, né? Depois que o problema é chegar na primeira, na segunda, depois que ele acostumou que é tudo bem se ela falar não, entendeu? Se ele foi criado ouvindo isso, filho, tudo bem se ela falar não, não é não e tá tudo bem. Aí para ele tudo bem. Ai, deu certo, ótimo. Ai, não deu? Ah, tudo bem também, entendeu? Aí ele vê que ele pode chegar em qualquer menina. É verdade. Escuta, existe algo mais destrutivo do que repetir padrões achando que isso é destino? Muita gente acha que acredita, assim, em relação ao destino. Eu acredito no destino, mas até de certa forma, porque eu acredito que a gente pode mudar o destino. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que Deus dá a possibilidade para você ter vários caminhos. Aí você vai fazer a escolha dos caminhos que você quer seguir. Eu acredito assim, tá? Independente de religião, é como para mim parece melhor acreditar. E realmente muita gente, por acreditar, acaba não em certas coisas, acaba não vivendo outras. Ah, esse é o destino. Ah, isso foi destino, isso foi destino. Algumas coisas sim, mas outras você toma as decisões. Então você pode mudar o rumo do seu destino para melhor, sim, eu tenho O certeza destino disso. é um bom lugar para jogar culpa, Sim, com certeza. né? Regressão de vidas passadas revela memórias ou desmonta mentiras do ego? Então, Carlos, isso, quando a gente fala de regressão de vidas passadas, a gente tem que ser muito cuidadoso. Por quê? Tem pessoas que acreditam que só vai resolver aqui. Por exemplo, não dá nada certo na vida dela. Ela acredita que alguma coisa de uma vida passada dela que aconteceu, que ela está devendo, e por isso que nessa vida aqui está dando tudo errado. Então, eu, como terapeuta, independente se eu acredito igual ela acredita, independente disso, eu tenho que socorrê-la. Então, ela quer fazer uma regressão de vidas passadas para resolver esse problema, então a gente vai fazer uma regressão de vidas passadas até resolver. E muita gente resolve ali. Outras pessoas não. Quando você começa a fazer a regressão de vidas passadas, quando ela chega no resgate da criança interior dessa vida, ela fala assim, não, era isso que aconteceu, é isso que tá. Então, o importante é eu, como terapeuta, entender a dor da pessoa e ajudar ela conforme a crença dela. Entendeu? Tanto é que, por exemplo, muitos evangélicos procuram terapia, eles falam, olha, mas eu não acredito em regressão de vidas passadas. Aí eu falo, tudo bem, mas eu acredito que o meu DNA tem registros de coisas que os meus avós passaram. Aí eu falo, então vamos organizar esses registros para ver o que está acontecendo. Então é feita uma regressão da mesma maneira. Só que aí eu não interfiro na crença de ninguém, até porque meus avós eram católicos, da parte de mãe, depois todos viraram evangélicos, eu frequentei uma igreja evangélica por mais de 30 anos, então assim, eu respeito muito as religiões e acredito muito em Deus. Não depende, a terapia não depende da religião da pessoa, eu vou respeitar a fé dela, entendeu? Vou sempre Entendi. respeitar. O que acontece quando a pessoa percebe que nunca viveu a própria vida? Acontece muito isso, muita gente percebe que não viveu a própria vida, muita gente. Só que assim, quando a pessoa chega na terapia e ela percebe isso, o que eu sempre falo é a mesma coisa quando você por exemplo, você está em São Paulo e você quer ir para Minas. De repente você viu que você pegou o caminho errado para o Rio de Janeiro, por exemplo. O que você vai fazer? Você vai continuar a viagem? Não, você vai ver um retorno para poder pegar o caminho certo. Na vida é assim também. Se até hoje você percebe que você só viveu para agradar os outros, se você só viveu para servir, se você só consegue ser amada quando você está servindo, que você só acredita que você tem valor quando você está trabalhando, se essas coisas acontecem com você, se você vê que você vive mais a vida para o outro, cuida mais do outro do que de você, de repente esse é o momento que você tem que pegar, ver que você errou o caminho, dar meia volta e recomeçar. Então, desse momento, você vai voltar para trás para arrumar o que passou?
Não, mas você pode ressignificar tudo isso, porque tudo tem um porquê, e começar daqui para frente caminho certo. Isso que é importante, você parar para se olhar e falar, puxa, esse é meu momento, agora eu quero me cuidar, agora eu quero me dar essa chance. Legal. Se a dor emocional não mata rápido, por que ela destrói tudo lentamente? Bom, ela destrói tudo lentamente, porque o emocional ele é assim, ele fica no inconsciente, né? Então, se você não cuida do seu emocional, é como se fosse um suicídio não identificado, porque você vai acabar matando suas células, endoecendo suas células, fazendo com que seu corpo não consiga carregar tanto peso. Então, assim, se cuidar é sempre a solução. Cuidado emocional, cuidar da mente, do corpo, da alma, cuidar da vida como um todo. Principalmente da alimentação, né? Também, Carlos. Comer o que Deus manda e não o que o homem produz. Então, Carlos, hoje em dia é um desafio para fazer isso, viu? Que a gente acostumou, né, a nossa alimentação ser o lado do industrializado, né? Sabe que na minha casa a gente faz toda semana a gente, pelo menos um dia, eu tô começando assim, um dia, depois vai ser 2, 3, pelo menos um dia sem nada industrializado. E sabe que é bem desafiador? Porque a gente tá acostumado já com as coisas industrializadas, né? Eu já me acostumei, é que eu vivi bastante, então eu já me acostumei a fazer isso. Então não tem problema. Aí fica bom demais. A digestão é maravilhosa, tudo é maravilhoso. Eu acho que a gente melhora significativamente. Tá vendo? Eu vou chegar Eu lá também. eu procuro, porque esses conservantes que são colocados nos alimentos industrializados, eles realmente são perigosos. Escuta, Raquel, me fala um pouco sobre o método Anima, resgate da criança anterior. O método Anima, eu criei pensando na formação de terapeutas que queiram trabalhar em grupo, com um grupo de pessoas, no máximo 10 pessoas, para ajudar essas pessoas a ressignificarem a sua infância, todas as dores da infância, para que elas tenham uma vida melhor. Por que que eu pensei nisso? O que aconteceu? A minha psicóloga me procurou querendo aprender como que eu fazia essas vivências. Eu tenho uma professora de psicologia que me procurou também querendo aprender como fazer essas vivências. Então, assim, eu falei, eu vou ajudar as pessoas a se formarem, a aprender esse método, porque é o único que eu tenho visto que realmente, em pouco tempo, pode transformar as emoções da pessoa. E assim, fica mais em conta para quem está passando com o terapeuta, porque ele não é individual, ele é em grupo. Para o terapeuta é mais rentoso financeiramente e também ele tem algumas autonomias dentro do método. Por exemplo, se ele trabalha com constelação familiar, ele pode também, dentro do método, fazer uma constelação familiar ali entre uma vivência e outra. Então, ele tem essa liberdade. O importante ele seguir as vivências que eu ensino, porque são as que dão resultado também. Então, eu formulei esse curso. Uma vez por mês, eu encontro com todos os alunos online também, para que eles possam tirar dúvidas, para que eles possam aprender como formar grupos, para que eles possam aprender a se divulgar. Então, assim, mas tudo isso nasceu por causa da necessidade de atender mais pessoas em menos tempo, entendeu? O objetivo principal é ajudar a pessoa a sair das dores da infância, ressignificar. Então a gente acolhe, ressignifica e faz com que a pessoa tenha uma vida melhor. Tá bom, Raquel. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Foi assim maravilhoso estar com você. Eu que Eu gostei agradeço. demais. Então, eu queria que você fizesse as suas considerações finais e que dissesse onde você pode ser encontrada. Tá, agradeço primeiramente a Deus por estar aqui. Eu acredito muito que nada acontece por acaso. Se esse vídeo chegou até você, é porque ele é importante. Compartilhe, tá?
para que outras pessoas também possam ter esse conhecimento. Agradeço ao Carlos por ter me convidado, agradeço ao Rogério por ter feito com que a gente se conhecesse, agradeço a Júlia Bardardi por ter me acompanhado até aqui, agradeço a minha mãe, meus familiares, meu filho Matheus, meu filho Felipe também, que agora eles estão na minha ausência, e agradeço a todos, a esse público maravilhoso que está aqui assistindo a gente, e parabenizo vocês também por vocês estarem até agora aqui nos ouvindo, porque se você está aqui ouvindo tudo isso, é porque realmente você tem essa vontade de mudar, de ressignificar sua vida, de se dar essa oportunidade. Isso é muito bonito, isso é muito bom. Esse é o momento de você realmente se olhar. Então, parabéns para vocês também, de estarem aqui ouvindo a gente. Ok, muito Onde me obrigado. encontrar, Instagram, desculpa. Por favor. @Raquel de Melo Terapeuta. É um L só, tá? O meu Melo é um L só. @Raquel de Melo Terapeuta. Tá? Me segue lá que eu tô pondo várias dicas, tá bom? Raquel de Melo Terapeuta. Legal. Então, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Bem, agora que você ouviu tudo isso, para um segundo e pensa: quanto vale a sua vida? Quanto vale descobrir algo cedo, antes que vire um problema sério? Eu não estou aqui para assustar ninguém, mas faça a prevenção antes que seja tarde demais. Depois, nada vai adiantar. Ah, se eu tivesse, ah, se eu fosse. Muita gratidão, obrigado por tudo e até a próxima.